pessoal, boa noite. Boa noite. A gente vai continuar aqui no nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família, e eu vou contar para vocês, eu acho que essa é a parte mais difícil, quando você tem que juntar o tempo dos dois, a paciência dos dois, né? Encontrar esse dinamismo aí não é fácil, realmente um exercício. E, como a gente sempre faz no início do vídeo, a gente Pra mim sempre... não é difícil, não. Né? Então, como a gente faz no início de todos os vídeos, a gente fala sobre uma coisa que vem na cabeça, né? O que está vindo na cabeça aqui é sobre paciência e sobre o poder do silêncio. A gente acabou de falar isso aqui agora, paciência que a gente pode ter, não que a gente tenha que ter, mas convém, caso queira, né? Até um determinado limite, né? Por aí você vê que tem que ter paciência, que você vai conversando, vai ponderando. E às vezes a gente escolhe não ter ou não quer ter, né? E às vezes falta paciência mesmo. E você respira, né? E começa a entender que a paciência faz parte do processo e ela realmente é a melhor parte. Por quê? Porque você não controla as coisas. As pessoas não são obrigadas a fazer as coisas no tempo que você quer. Elas não são obrigadas a te escutar. Elas fazem o que elas quiserem, elas são totalmente independentes. E o outro lado pode ou não aceitar isso, e quem não aceitar vai sofrer. E vice-versa, vale pra gente também, né? Então a paciência entra nessa parte. E o poder do silêncio é que a gente não percebe, mas o silêncio tem um poder tão grande e a gente meio que ignora esse poder, né? E podemos lembrar disso. E hoje eu vi e falei, não, menino, você tá falando demais, Aderbal, pode ficar mais calado. E é uma coisa que eu busco. Eu queria chegar uma hora e ficar só assim, eu só olho pra pessoa, volto, e eu queria dizer tudo só com uma virada de cabeça. De não sentir, de não ficar nervoso, de não ficar retrucando, de não ter que ficar falando, e falar só o que interessa, na hora que interessa, para quem interessa. Por quê? Porque, como diria Lucilena Galvão, os lábios da sabedoria se abrem quando o discípulo está pronto. E a gente tem que lembrar disso. Você não tem que falar muita coisa para muita gente. E a gente também, como ouvinte, temos que ter paciência de ouvir a pessoa certa, na hora certa, no tempo certo, e por aí vai. Então vamos lá. Depois dessa ladainha toda que vem de dentro do coração, aquela coisa que vem dentro do coração, bate na cabeça e você vai falando, a gente vai começar a fazer a leitura da Bíblia, Samuel 18 a 22. Vai ser o nosso vídeo de número 56, no dia 8/2 de 2024, véspera de Carnaval. Carnaval vai ser agora, já hoje é quinta, hoje? Quinta, né? Quinta-feira. Sexta-feira começa o Carnaval, dia 9, beleza? Vamos lá, Cristiano vai ler pra gente. Samuel 18 a 22. O pacto de Jonatas e Davi. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. E Saul colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que, quando eles quando Davi retornou do combate ao Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, para encontrarem o rei Saul com tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram. E ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares. E o que mais pode ele além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo,
pois disse: ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, e havia se retirado de Saul. Por isso Saul removeu de si, e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. Davi casa-se com Mical. E Saul disse a Davi: contempla a minha filha mais velha, Merabe. Ela te darei por esposa, somente sejas tu valente para mim, e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é a minha vida ou a família do meu pai Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Porém, sucedeu que nos dias em que Merabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o Meolatita, por esposa. E Micael, a filha de Saul, amava Davi. E contaram a Saul, e aquilo lhe agradou. E Saul disse: dá-la a ele, para que ela lhe possa ser por laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso Saul disse a Davi: tu serás nesse dia meu genro com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos, dizendo: conversai com Davi secretamente e dizei: eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, se tu genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: desse modo falou Davi. E Saul disse: assim direis a Davi: o rei não deseja qualquer dote, mas uma centena de prepúcios dos filisteus para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando seus servos contaram a Davi essas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Porquanto Davi se levantou e foi, ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser o genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, a sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a filha de Saul, o amava. E Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que depois que avançaram, Davi se portava de uma forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Como é o nome da filha dele? Mical? Mical. Saul tenta matar Davi. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, o meu pai procura te matar agora. Portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres, e eu conversarei com o meu pai sobre ti, e o que eu vir, isso te contarei. E Jonatas foi bem
falou bem de Davi para Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, porque as suas obras têm sido muito boas para contigo, pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu. E o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegrastes, porque então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados. E houve guerra novamente. E Davi saiu e lutou contra os filisteus, e os matou com grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi, para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu e fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-no até mim no leito, para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganaste assim, e mandaste embora o meu inimigo, para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, porque eu deveria eu te matar? Assim, Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. E informaram Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele então foi também para Ramá, e pegou a um grande poço que está em seco. E ele perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que eles estão em Naiote, em Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá. E o Espírito de Deus também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu naquele dia inteiro e aquela noite inteira. Pelo que eles disseram: está Saul também entre os profetas? Amizade de Davi e Jonatas. E Davi fugiu de Naiote em Ramá e veio e disse diante de Jonatas: o que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? Qual é o meu pecado diante do teu pai, para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa, grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia essa coisa de mim? Não é assim. E Davi também jurou e disse: o teu pai certamente sabe que eu encontrei graças em teus olhos. E ele disse que Jonatas não sabia disso, para que não esteja aflito.
Mas verdadeiramente, como vive o Senhor, como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas a Davi: o que quer que deseja a tua alma, eu mesmo farei por ti. E Davi disse a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição, mas deixa-me ir, para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. Se o teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz. Davi muito seriamente me pediu para sair, para que eu pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há lá um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim, está bem, o teu servo terá paz. Mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, e em mim houve iniquidade, e mata-me tu mesmo. Afinal, por que deverias tu me levar a teu pai? E Jonatas disse: longe esteja isso de ti, pois eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não tu diria eu? Então disse a Davi a Jonatas: quem me contará? Ou, se o teu pai te responder rudemente? E Jonatas disse a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E Jonatas disse a Davi: ó Senhor Deus de Israel, quando eu estiver sondando meu pai, e este respeita amanhã a qualquer hora, ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e eu não tu enviar, eu tu mostrará, o que o Senhor assim o faça, e muito mais a Jonatas. Mas se aprouver ao meu pai fazer-te o mal, então eu tu mostrarei e te mandarei embora, para que possas ir em paz. E o Senhor esteja contigo, como tem estado com o meu pai. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado o inimigo de Davi, cada um deles da face da terra. Assim Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava a sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente, e virás ao lugar onde te escondias quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo: vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem: eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as, depois vem, pois há paz para ti, e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem: eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. E não tocante a questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e a ti para sempre. Assim Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne. E o rei se assentou sobre o seu assento, como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede. E Jonatas se levantou a Abner e assentou ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vazio. Todavia, Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo. Seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o 2º dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul:
Davi me pediu seriamente para ir a Belém, e ele disse: deitar-me e ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te para ver os meus irmãos. Por isso, não vem ele à mesa do rei. Então a ira de Saul aconteceu-se contra Jonatas, e ele lhe disse: tu, filho da mulher rebelde pervertida, não sei eu que escolhestes o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Pois, enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido, nem o teu reino. Por isso, agora manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: por que ele deve ser morto? O que fez ele? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim Jonatas se levantou da mesa muito irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que pela manhã Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e com ele um jovem pequeno. E ele disse ao seu jovem: corre, encontra agora as flechas que atirei. E enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia tirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou para o jovem: apressa-te rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao Senhor. Porém, o jovem não sabia de coisa alguma. Somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse: vai levá-los até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra e se curvou 3 vezes. E eles se beijaram e choraram juntos, até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Davi em Nob. Então Davi veio a Nob a Aimeleque, o sacerdote. E Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: por que estás sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio e me disse: que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que eu te ordenei. E eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. E se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos, e o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão de apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem do servo de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: e não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada?
pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu a quem tu matastes no vale de Elá, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: não há nenhuma como essa, dá-la. Davi foge para Gade. E Davi se levantou e fugiu naquele dia para temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gade. E os servos de Aquis lhes disseram: não é este Davi o rei da terra? Não contavam eles uns aos outros, com mudanças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, e o Davi os seus 10 milhares? Foi só? E o Davi guardou essas palavras no seu coração, e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gade. E ele mudou seu comportamento diante deles, e fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão, e deixou a sua saliva pegar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: eis que vedes que o homem está louco. Por que então nos trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos, para que trouxesses esses companheiros para agir como louco na minha presença? Entrará esse sujeito na minha casa? Davi protege seus pais. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isso, eles para lá desceram até ele. E todos que estavam em aflição, e todos que estavam em dívida, e todos que estavam descontentes, juntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi ali para Mispá de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: permite, rogo-te, que o meu pai e minha mãe não venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe. E eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: não permaneças na fortificação, parte e vá-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou as florestas de Arete. Saul mata os sacerdotes de Nob. Quando Saul viu que Davi e os homens que com eles estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em suas mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto a si: ouvi agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milagres e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja contoído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo para mim, para que estar deitado em espera como neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocando acima dos servos de Saul, e disse: eu vi o filho de Jessé vindo a Nob, e Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e eles vieram todos ao rei. E Saul disse: ouve agora, tu filho de Aitube. E ele respondeu: aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada,
e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levantasse contra mim, a estar deitado em espera como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi? Que é genro do rei e vai segundo a tua ordem e é honorável na tua casa? Comecei eu então a consultar Deus por ele. Esteja isso longe de mim, para que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem em toda a sua casa, meu pai. Pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a sua casa do pai. E o rei disse aos homens da infataria que estavam juntos a ele: Volvei e matai o sacerdote do Senhor, porque a sua mão também está com Davi. E porque eles souberam quando ele fugiu e não nos mataram. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão sobre o sacerdote do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg e a Domita volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Nob, a cidade dos sacerdotes, se feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e lactentes, e bois e jumentos e ovelhas com o fio da espada. Davi, protetor da linha sacerdotal. Não tá. Vai. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o Edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul: Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. Então, Tá aqui, né? isso. Então, gente, lemos aí Samuel até 22, né? Começaremos 23 na próxima. Bom, como sempre a Bíblia, a gente está lendo ela, vendo as coisas, né? O que quer dizer, o que não quer, e vamos observando. Saul, a gente viu aqui, né, nesses trechos aí, que fala sobre Saul que era o rei, né? Que foi rei graças a Samuel. Mas Saul, ele começou a ter medo de Davi, né? Davi, não sei se sabe, Davi é o que derruba Golias, né? E é muito admirado por isso e tal. Por que ele começou a ter medo de Davi? Saul começou a ter medo de Davi? Porque sabia que o Senhor estava sempre com ele e agia com muita sabedoria. Então Saul ficava com ciúmes. E isso aqui é bem recorrente aqui nas histórias. Então você vai vendo Saul toda hora com ciúmes, mas sempre tentando trazer ele, né, aquela falsidade, aquela coisa para dentro dele ali e tal. E Saul, para poder, sei lá, embaraçar Davi aí, vamos dizer assim, nessa arapuca, né, embora tinha medo e inveja dele, falou: não, mas deixa eu trazer esse cara para perto de mim, fica mais fácil de olhar ele. Aí Saul deu a sua filha Davi para casar, que é a Mical, né? Ele deu para ele, falou: vamos trazer ele, vai casar com a minha filha, e ele vai fazer um enlace ali entre as famílias, né? E ele faz isso com a filha dele, tipo assim, suborna Davi, entre aspas, com a filha para que ele venha para ele. Mas não era essa a ideia dele. A ideia dele era usar isso aí como artifício para poder ter ele ali sob controle. E para que isso acontecesse, Davi tinha que ir para a guerra com os filisteus, porque ele queria que Davi morresse lá com os filisteus. Só que o que aconteceu? Se eu for na guerra trazer isso para mim conseguir fazer isso, você casa com a minha filha. Eu queria que Davi morresse nessa guerra. Mas o que Davi fez? Davi foi à guerra com os filisteus para conquistar, né, o direito de casar com Mical, que era filha de Saul, e ele consegue fazer exatamente o que ele pediu, que era trazer tantos opúsculos, não sei de quantas pessoas lá, e trouxe. E ele conseguiu com isso, né, o direito de casar com a filha de Saul. E Saul também tenta matar Davi depois, por várias vezes, por inveja.
E Jonatas, que era filho de Saul e por consequência cunhado agora de Davi, ele começou a ver a parte boa de Davi. Não só ele via, como todo o povo, todos os discípulos não, o pessoal do reino, né? Começava a ver a parte boa de Davi, como ele fosse uma pessoa sábia, direita e tal. E quanto mais o pessoal via isso em Davi, mais Saul ficava com inveja, mais Saul ficava com raiva, que lembra muito a vida das pessoas normais, né? Quando vê uma pessoa se destacando por algo, as pessoas começam a admirar ele, a raiva e a inveja começa a aparecer ali do lado, né? E Saul achava que era só ele que tinha direito, que ninguém mais, porque ele era o rei, que ele era o bonzão, tipo assim, né? A soberba tomou conta dele. E Jonas, que era filho de Saul e cunhado de Davi, ele começa a proteger o cunhado, começa a falar, não, mas por que você quer matar ele? Por que você não fez isso com o seu genro, né, o meu cunhado? Não precisa e tal, ele não tem porquê disso. Ele, não, tipo, fica na sua aí que deixa que eu resolvo isso aqui. E aí você começa a perceber que o espírito maligno de Deus, é o que fala ali, olha pra você ver a frase, o espírito maligno de Deus, ou seja, Deus, entre aspas, cria tudo. Cria, entre aspas não, fora das aspas também. Deus é o todo, é o tudo. Então, o mal e o bem, ele sempre existiu. E quando eu vejo assim o espírito maligno de Deus, ou seja, a sombra que existe também dentro das criações de Deus, começou a tomar conta de Saul. E o que é essa sombra, quando você vai ver nos relatos? É a ira, a raiva, e essa raiva é acionada por uma inveja e por um certo medo e por uma necessidade de controle. Vocês conseguem ver isso nas pessoas também de fora? É engraçado, né? Repara pra você ver a didática aí. O medo, eu acho que começa tudo com medo. O medo de não ser tão bem quanto o outro, o medo de não conseguir aquilo que quer, o medo de perder o controle, começa a gerar no cara uma espécie de inveja do outro, que é tão bom quanto, que o cara está se destacando. Essa inveja vira uma raiva, e essa raiva começa a criar um cenário meio que apocalíptico, e ele tem que resolver aquilo. Já viu isso em outros lugares, né? Até em criança acontece isso. Crianças, 2 irmãos, bonitinho, 2 irmãs, isso já acontece até dentro de casa. Irmão, irmã, isso é normal. Quanto mais perto está a pessoa, mais fácil de acontecer isso. Então, preste atenção. E é porque ama às vezes, tá? Às vezes ama, e por esse amor, eu amo tanto que você não pode destacar na minha frente, tem que ser eu primeiro. Eu amo você, mas eu tenho que ser melhor que você, mais ou menos assim. E aí que vem o espírito maligno de Deus, ou seja, a parte da sombra que Deus também cria, porque Deus cria a luz e a sombra, né? E esse maligno habitou nele. E aí para isso, né, Jonatas avisa, Davi foge, né? Foge dali e ele conta Samuel. Vocês lembram quem que era Samuel? Samuel que passou o reinado para Saul, né? Ele conta Samuel e conta toda a armação, né, que estava acontecendo ali e tal, e o que ele estava fazendo com ele, né? E aí, depois disso, ele volta, só que ele já volta com as bênçãos de Samuel. Por quê? Porque Samuel, você lembra que ele andava com os profetas, aqueles que faziam ali, o pessoal que coordenava, vamos dizer assim, toda a parte da fé, da crença do que é bom e tal. Ele volta com esse apoio, vamos dizer, né? Com essa mentalidade já apoiada por eles. Ou seja, você está certo, continua fazendo o que você já fazia, porque o povo está do seu lado. E aí, quando ele volta, Saul tenta convencer o seu filho Jonatas a trazer Davi para perto dele, para quê? Para ele matar ele. Ou seja, pediu ao filho, que é cunhado do outro, para trazer o cunhado que ia querer matar ele. Ele fala, não, você não vai fazer isso. Por que você vai fazer isso? Não faz sentido. Ele não merece isso. Então ele falou, não, volta de novo, não é da sua conta, eu vou matar ele, pronto. A gente não sabe, né? Mas é o espírito maligno que está fazendo dentro. E Jonatas, para não que acontecesse, para não deixar isso acontecer, ele vai, procura Davi e tal, explica para ele o que estava acontecendo, mais ou menos, que o pai queria, e ele fala com ele, olha, eu te juro a lealdade a você, eu prometo a você que eu vou ser leal a você, e a gente fazia isso, e eles começam a combinar como queriam fazer para que Davi não sofresse nenhum atentado e tal, que o próprio pai de Jonatas, que é Saul, o rei, queria fazer contra ele. E aí Saul fica bravo mais uma vez, revolta com o filho, ainda avisa o filho e fala, olha, você não podia fazer isso, que ele tenta convencer Jonatas que se ele ficar puxando saco para Davi,
ele não vai ter o direito à herança do reino, vamos dizer assim. Ele nunca vai ser rei, ele vai passar para ele, porque é como se os outros estivessem melhor que ele nem liga. Ele fala, cara, pode ser, não tem problema. Eu vou ser leal a Davi também, não faz sentido o que ele fez com ele. E aí Saul acaba relevando, acaba tocando aí a outra vida ali de qualquer jeito, só que ele não esquece a vingança, até que Davi sai de lá, vai embora, e na hora que ele vai embora, ele usa fins de bobo não, só de bobo, fins de doido também, e usa todo o brilhantismo que ele tinha lá no antigo reinado de Saul, sai de lá e vai no sacerdote, que é Meleque, e fala com ele, olha isso, aconteceu isso, tal, e eu tô vindo aqui a pedido do rei. E aí o que acontece? Meleque dá para ele uma espada e ensina para ele um caminho que ele tinha que seguir. E ele vai e faz isso. Só que ao saber disso, Saul fica pé da vida. Só que ele não sabia que Meleque fez isso porque Davi também contou para ele uma outra história, não que o rei queria matar ele. Falou que o rei que mandou ele lá. Foi o contrário. E aí Saul fica pé da vida, vai em toda a tribo de sacerdotes, que eram vários, entra lá e mata um a um. Matou os reis, os filhos dos reis, matou os sacerdotes, as mulheres que estavam lá, todos eles. As crianças que estavam amamentando, fala as lactentes, as que estavam amamentando. Matou os jumentos, como é que fala? Toda comida, tudo no fio da espada, que é essa palavra. Mata tudo no fio da espada, tira tudo, ou seja, tira tudo quanto é vida que tem ali dentro e decepa todo mundo. Saul faz isso por causa do medo de perder o controle, o poder, por causa, esse medo gera uma inveja, ou seja, ele não podia ser assim, que tinha que ser eu, porque eu que merei, eu que sou aquilo e tal. Essa inveja gera uma raiva, e essa raiva faz ele tomar atitudes negativas, e aí a gente começa a perceber o tanto que o mal, que é o espírito maligno de Deus, ou seja, ele habita também entre nós, igual habita o espírito da bondade. Como que a gente pode fazer para ficar livre disso? Olhos abertos, toda vez que você sentir raiva, angústia, medo, fique esperto, porque tá vindo um recado aí. Tá sentindo? Tá? Respira, pega o controle de novo e começa a entender todo o processo, que dá para imaginar a sequência disso, e a sequência às vezes não é boa. E não leva pro coração, não leva. Pode até vir um pensamento, mas não leva pro coração, porque quando você leva pro coração ele fica armazenado. E isso não é bom. Um coração com angústia, raiva, medo, inveja, preguiça, não é bom. A gente pode ser diferente e a Bíblia vai mostrando pra gente os casos para que a gente possa tomar a nossa própria decisão. E assim a gente fecha o episódio de hoje, né, Cristiane? A gente fecha o nosso aqui, que é o vídeo 56. E vocês lembram o que a gente falou? Paciência, poder do silêncio, era o que bateu na cabeça antes. E a gente vê que se a gente usar isso aqui, a paciência, o poder do silêncio, a gente pode ser muito mais sábio e aprender a ter controle das coisas, né? Que a sabedoria é o quê? A inteligência, vamos lá, sabedoria, conhecimento e inteligência. Conhecimento, quantidade de dados armazenados na cabeça. Um livro tem conhecimento. Um computador, às vezes, tem mais conhecimento que várias pessoas. Conhecimento é armazenagem, HD. Inteligência, saber escolher entre uma coisa e outra. Ou esse ou aquele, isso ou aquilo. Inteligência, discernimento, é você saber separar uma coisa da outra. Sabedoria, colocar isso tudo em ação. De uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz. Então, com muita eficiência, você vai sabendo usar as coisas ali e vai botando em prática. Então, não basta você ter conhecimento, não basta você ter inteligência. Isso é muito fácil. O difícil é você fazer isso no dia a dia. Então, executar isso no dia a dia é o começo de uma sabedoria. E a sabedoria é aquela pessoa que está eternamente aprendendo, ele nunca está pronto. Porque quando você achar que está pronto, você já se danou ali. Que é tipo Saul tá ali, tá achando que é o máximo, que é o bam, é onde a soberba pega e a pessoa cai por ela. É isso? Como eu disse, com mais essa extensão que eu fiz, acaba o nosso episódio de hoje. O nosso vídeo de número 56, Samuel 18-22, no dia 8 de fevereiro de 2024. Fique com Deus, gente. E vamos lá. Bora. Boa noite. Tchau, tchau.